Senhora Presidente. Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, cumprimentos. As questões que queria colocar em relação a nesta audição têm muito a ver com as medidas, mais um conjunto de medidas de cortes na saúde que estão agora apresentadas no PEC. Senhora Ministra, este PEC que é apresentado e que é hoje discutido na Assembleia da República continua a trilhar um caminho de degradação do Serviço Nacional de Saúde e de limitação no acesso aos cuidados de saúde. A Senhora Ministra afirma e reafirma por diversas vezes a defesa e a salvaguarda e o conjunto de medidas que tem tomado para salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que aquilo que são a prática das políticas deste Governo vão no sentido completamente oposto. Não é por dizê-lo e repetir por diversas vezes que se defende o Serviço Nacional de Saúde que se o faz de facto. O importante é que na prática aquelas que sejam as medidas que vão nesse sentido. E essa prática, o que nós temos assistido é um desinvestimento grande, largo, de há um conjunto de anos na saúde. Desinvestimento que tem levado à redução de serviços, como já foi aqui referido, redução de serviços de proximidade, sem alternativa para que as pessoas se possam deslocar, tem levado à carência de meios humanos e tem aberto o caminho cada vez mais para que entidades privadas e grandes grupos económicos possam continuar a lucrar e a fazer negócio com a área da saúde. Senhora Ministra, após o corte no Orçamento do Estado de 600 milhões de euros no Ministério da Saúde, este novo PEC, o PEC 4, acresce para 2011 mais 885 milhões de euros de corte. Para 2012 são mais de meio milhão de euros e para 2013 170 milhões de euros. É esta o central da questão da saúde, com medidas meramente economicistas e que não têm em conta aquilo que é a qualidade e eficiência dos serviços, mas sim reduzir a despesa. Aliás, em todo o PEC, no que tem a ver com a área da saúde, o que se fala é redução de despesa, racionalização de serviços, conter a tendência de custos. Ou seja, tudo medidas que estão a ser colocadas não para o bem dos utentes, não para melhores cuidados de saúde, mas sim única e exclusivamente para redução de despesa com a saúde. Senhora Ministra, no quadro que é apresentado neste documento, é possível ver a diminuição do peso da saúde naquilo que é a despesa pública do Estado. No ano 2000, a despesa da saúde representava 14,9%, em 2005, 15,4% e em 2008, 14%. Ou seja, o que nós podemos aqui ver não é uma evolução positiva naquilo que é o peso da saúde no Orçamento do Estado, mas sim essa mesma diminuição e que ao longo dos anos tem vindo a ser diminuído nessa despesa pública. Senhora Ministra, medicamento, também o PEC traz aqui questões em relação à política do medicamento. Já foi abordado este acordo com a Apifarma, a sua mais-valia, mas o que vem aqui colocado é que nenhum medicamento irá aumentar o seu preço de venda ao público. O que a senhora Ministra não disse é que com o mecanismo legal muitos medicamentos iriam baixar o preço. Não baixar o preço, como a Ministra aqui referiu, essa baixa de preço voluntária, mas muitos medicamentos iriam baixar o seu preço com ganhos muito positivos para a população. A senhora Ministra sabe perfeitamente que a alteração nas comparticipações levou ao aumento do custo dos medicamentos para os utentes. Hoje, muitos utentes, nomeadamente idosos, pessoas com muitas dificuldades, optam se compram os medicamentos ou se vão comprar a alimentação. Optam em comprar todos os medicamentos ou em só comprar alguns, aqueles que podem. E a verdade é que estas políticas de medicamento que têm sido implementadas pelo Governo, o que tem colocado é cada vez mais dificuldade no acesso da população, aos medicamentos. Não é certamente com estas medidas que salvaguarda o Serviço Nacional de Saúde e que garante o direito à saúde a todos os portugueses. Aliás, a senhora Ministra, recentemente, e até tendo em conta a execução orçamental na área da saúde, veio valorizar a redução de despesa, mas a senhora Ministra não disse é que essa redução de despesa é feita à custa dos utentes, porque, como bem diz também aqui no documento do PEC, que esta alteração na coparticipação dos medicamentos levou a uma redução de encargos de 250 milhões de euros. Exatamente os mesmos 250 milhões de euros que vão ser pagos pelos utentes. Está aqui escrito. Podemos falar sobre mais.
redução de custos com os hospitais EPE. Senhora Ministra, é possível, após a imposição de 15% na redução do orçamento destes hospitais naquilo que é esta despesa, vir impor novas reduções de 5% para 2012, mais de 4% para 2013? É isto que está também neste PEC. Ou seja, todos conhecemos aquelas que são as dificuldades com que se confrontam hoje os hospitais, todos conhecemos que os hospitais estão a aumentar as dívidas a fornecedores, estamos a ver este aumento. Estamos a ver as dificuldades nos hospitais em garantir aquilo que são as suas funções no tratamento, nas consultas, nas cirurgias, nas urgências, e o que vem ser colocado em cima da mesa é mais uma imposição de corte para o funcionamento destes mesmos hospitais. Esta é mais uma das medidas que a Sra. Ministra traz para defender o Serviço Nacional de Saúde. Mais reorganização dos serviços de saúde, como vem colocado, e vou passar a dizer para que não seja acusada que não digo tal e qual como está escrito, então vou ler. Racionalização da rede de serviços do SNS com a criação de novos centros hospitalares e novos agrupamentos de unidades de saúde, que, entre outros, têm como vantagens obter poupanças que se estimam em 10 milhões de euros em 2012 e 20 milhões de euros em 2013. Ou seja, esta racionalização significa redução de serviços, significa encerramento de serviços, sem uma alternativa para que possa servir as necessidades das populações. É continuar aquilo que está a ser feito, ou seja, reduz-se, encerra-se e as populações continuam a ser piores servidas em termos de cuidados de saúde. Outra questão, Sra. Ministra, recursos humanos. Também na sequência daquilo que tem sido o desinvestimento do Governo na saúde, esta tem sido uma questão que temos colocado existentemente e que existentemente continua sem resposta. As medidas que o Governo foi implementando, já vimos que não resolveram os problemas, quer da falta de médicos de família, quer da falta de um conjunto de outros profissionais nos serviços públicos, quer seja em hospitais, quer seja nos cuidados primários de saúde, de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares, que todos eles são essenciais para a garantia do Serviço Nacional de Saúde. Continua por colocar um conjunto de médicos, temos conhecimento de mais de uma centena, que terminaram o internato em Medicina Geral e Familiar e que ainda não foram colocados, não foram abertos concursos para a sua colocação. Para quando, Sra. Ministra? A medida excepcional de contratação de médicos que, entretanto, se reformaram, não vieram resolver os problemas, não vieram resolver os problemas, quer da falta de médicos de família, quer da carência de médicos nos hospitais. Senhora Ministra, um conjunto de medidas que têm sido implementadas de retirada de direitos, aquelas medidas que foram também implementadas e que penalizaram na aposentação, continuam a empurrar médicos para fora do Serviço Nacional de Saúde. Senhora Ministra, temos que encarar o problema dos cuidados. Vou terminar, Senhora Presidente. Temos que encarar o problema do Serviço Nacional de Saúde de uma forma integrada e, de facto, este desinvestimento que temos assistido, a Senhora Ministra pode referir que não é, mas este desinvestimento, e é de facto, e sente-se, basta-se dirigir a um centro de saúde, basta-se dirigir a um hospital para perceber efetivamente que hoje o acesso, e é disso que nós estamos a falar, do acesso da população aos cuidados de saúde está mais dificuldade e que o direito à saúde está a ser colocado em causa. Senhora Ministra referiu que o Serviço Nacional de Saúde deve ser aberto para todos os portugueses, sem dúvida. Nós também comungamos dessa opinião e defendemos aquilo que é a nossa Constituição. Mas é exatamente por esta preocupação e é exatamente por este princípio e este direito que deve ser para todos os portugueses, independentemente da sua situação socioeconómica, naturalmente garantindo níveis de qualidade e eficiência, é que não podemos estar de acordo com aquilo que têm sido as políticas que têm sido implementadas pelo Governo que integra. Senhora Ministra, não podemos defender o Serviço Nacional de Saúde quando aumentamos as taxas moderadoras de acesso aos cuidados de saúde. Não podemos defender o acesso de todos os portugueses aos cuidados de saúde quando limitamos a atribuição de transportes doentes, transportes doentes não urgentes, e já vou novamente a esta questão. Como é que defendemos o Serviço Nacional de Saúde aberto a todos os portugueses, independentemente da sua situação socioeconómica, quando cada vez mais há encerramento de serviços
serviços de proximidade, Senhora Ministra, e o que está aqui em cima da mesa é que naturalmente queremos serviços de qualidade, queremos serviços que prestem cuidados de saúde que são necessários para a população, mas a solução, quando se identifica que um serviço não tem exatamente essa qualidade que comungamos e que queremos que seja de facto de elevada qualidade, não pode ser o seu encerramento. E a verdade é que há populações, quer de áreas urbanas, mas com um peso muito específico no interior do nosso país, que têm sido privadas e que estão limitadas no acesso aos cuidados de saúde. Nós estamos a falar, de facto, no acesso ao médico de família e sabemos que há dificuldades em contratação de médicos, exatamente por políticas erradas no passado. Sabemos, mas nos outros profissionais de saúde podem ser contratados. Porque é que o Governo não contrata os enfermeiros que estão em falta, os técnicos que estão em falta, quer para os cuidados primários, quer para os hospitais? Estas são questões essenciais e que poderiam melhorar em grande medida aquilo que são os cuidados prestados à população. Senhora Ministra, em relação aos transportes de doentes não urgentes, tem conhecimento que foi aprovado nesta Assembleia da República um conjunto de resoluções, ainda não publicadas, mas para revogar o despacho que, entretanto, limita essa mesma atribuição de transportes de doentes. O que eu queria perguntar é se a Senhora Ministra vai acatar aquela que é a recomendação da Assembleia da República nesta matéria e revogar este despacho, garantindo a todos os doentes o transporte que é necessário para que possa continuar, os doentes possam continuar e daqueles que necessitem os seus tratamentos e as suas consultas, porque também sabe, muito embora isto não esteja a acontecer no país de igual forma, mas há situações no nosso país, nomeadamente no Alentejo, em que têm sido recusados estes transportes a muitos doentes oncológicos, doentes que iriam fazer tratamentos, têm sido recusados estes transportes a estas populações. Uma última questão queria colocar para terminar, vou tentar ser breve, que tem a ver com a área da toxicodependência e do combate ao consumo de drogas. Esta tem sido também uma área... Pode deixá-la para a terceira ronda, tenho ainda mais uma ronda. Para a terceira ronda. Ministra, a questão que queria colocar prende-se com a área da toxicodependência e é sabido e é público as dificuldades também que nesta área está a atravessar os serviços públicos que vão acompanhando os doentes. Senhora Ministra, em relação à matéria de toxicodependência, nós conhecemos aqueles que têm sido os resultados nesta matéria. Por isso, começava por aqui e dizer desde já que, obviamente, que valorizamos a evolução positiva que tem havido nesta área. E valorizamos também porque aquela que é a estratégia que foi adotada e que está a ser implementada no nosso país é uma estratégia que, efetivamente, também colaboramos e que o PCP teve um papel aqui também determinante. A questão não está na estratégia das políticas em relação ao combate à toxicodependência e ao consumo de drogas. A questão está, pois, na prática, ou seja, naquilo que é a dotação dos meios necessários e, naturalmente, quer seja de meios financeiros, quer seja de meios humanos, para a aplicação desta mesma estratégia. E a verdade é que tem vindo a público, e é do conhecimento geral, não só as dificuldades financeiras, o facto de muitos trabalhadores terem saído dos serviços da droga e da toxicodependência, está em causa a continuidade de um conjunto de serviços públicos, não só de serviços, mas também daquelas equipas, dos programas de respostas integradas que vão lá no local, junto das pessoas em onde ocorrem estes problemas e que efetivamente dão este acompanhamento. Esta é a nossa grande preocupação e não podemos desligar isto também daquela que é a realidade social e económica do nosso país, que é o facto de cada vez salários mais baixos, cada vez mais prestações sociais mais baixas, o aumento dos preços de bens essenciais tem aumentado, ou seja, hoje os portugueses vivem de facto com mais dificuldades. E neste momento dificuldades em que aumenta o desemprego, em que aumenta a precariedade, sabem, mas não têm tomado medidas sérias para resolvê-las. Por isso, Senhora Ministra, preocupa-nos que estes bons resultados e esta evolução positiva possa cair por terra e possamos ter aqui uma inversão no consumo de drogas no nosso país. Queria não só deixar esta preocupação, mas também o que é que o Governo, ou seja, o que é que o Governo vai fazer para que possamos inverter esta situação, porque a verdade
porque a verdade é que, e agora de uma forma séria, que há que colocar, porque a verdade é que o Partido Socialista, e na aplicação destas medidas, levou a uma situação de facto de grande constrangimento e de grande dificuldade nesta área. E era importante também que em relação a estas matérias o Governo se pudesse pronunciar, porque não vale a pena vir só aqui referir esta evolução positiva e o facto das políticas no nosso país estarem a ser valorizadas do ponto de vista internacional, porque é importante depois na prática possamos ir lá aos problemas e não este desinvestimento, infelizmente, de facto, tem levado ao afastamento e à redução das respostas por parte do IDT.